Haverim Shalom Adonai Yoshua HaMashiach. Amigos, paz do Senhor Jesus Cristo. Bem-vindos ao vídeo de número 2. Vamos estar falando, dando continuidade ao tema Profetas Maiores. Esse material ele visa auxiliar os nossos alunos do curso básico em Teologia do Instituto Bíblico Ebenezer, especialmente do nosso núcleo do município de Paracambi. A semana passada nós falamos aqui sobre, no vídeo passado, melhor dizendo, algumas características sobre os profetas. Hoje nós vamos estar falando concernente aos falsos profetas, ok? A etimologia da palavra profeta, podemos falar que ela se origina de 3 termos, a palavra profeta. Primeiro, a palavra profeta ela vem da expressão grega profetes, que significa advogar ou discursar, tá? Falar em público. E também origina-se da palavra do latim profeta. Parece que é a mesma coisa, né? A pronúncia profeta, profetes do grego, profeta do latim, que significa literalmente porta-voz, tá? Alguém inspirado a falar, tipo um professor, né? Por exemplo, e também da expressão do termo hebraico, que é o que nós estamos estudando agora, né? Que é o nabi. A palavra nabi no hebraico, ela traduzindo, ela significa porta-voz também, né? O mesmo que no latim, porta-voz, aquele que anuncia por outrem, né? Por alguém, no caso o profeta, aquele que fala por Deus, ou que fala a respeito de Deus ao povo, né? O profeta ele é o intermediário, ele está entre Deus e o povo. O profeta ele traz do povo, ou melhor, ele traz de Deus para o povo e ele leva do povo para Deus. Bom, vamos falar um pouquinho sobre falsos profetas. Vamos lá. Os falsos profetas, há inúmeras referências na Bíblia Sagrada, é o texto que nós temos como base, né, nossos estudos, que fala concernente aos falsos profetas. Por exemplo, vamos ver 2 Crônicas, no capítulo de número 2 Crônicas, hoje eu tenho um auxiliar aqui, me auxiliando, que é o computador. 2 Crônicas, capítulo 18, versículos 4 até o versículo 7, ele vem aqui nos apresentando profetas falsos ou falsos profetas. O texto fala assim: E Josafá disse ao rei de Israel: Rogo-te que consulte a palavra do Senhor hoje. Ou seja, o rei ele precisava ouvir a palavra que viesse de cima para baixo, de Deus para o povo. Aí entra em cena o versículo 5. Portanto, o rei de Israel reuniu os profetas. Quem são esses profetas? 400 homens, não era um não, 400 homens. E disse-lhes: devemos-nos ir a Ramote Gileade para a batalha. Ele queria saber se ia triunfar, né? Se iam vencer ou se iam perder a batalha. O que ele escuta? Ou devo me refrear, né? Ou devo voltar, não atacar? E eles disseram, ou seja, os 400 profetas, unânime, em uma só voz, pronunciaram para o rei: sobe, porque Deus a entregará na mão do rei. Todavia, Josafá disse: não há aqui um profeta do Senhor, além desses
para que possamos consultá-lo. Ou seja, ele não ficou satisfeito com o que os 400 profetas haviam anunciado a respeito da guerra. 400 pessoas falando a mesma coisa. O versículo 7 diz assim: e o rei de Israel disse a Josafá: há ainda um homem, olha só, ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor, mas eu o odeio. Bom, se ele era odiado, é o que eu falei aqui a semana passada. O profeta de Deus, ele não anda com tapinha nas costas, não anda com pessoas amassageando o seu ego, não anda com pessoas carregando a sua malinha, porque ele não fala aquilo que o povo quer escutar, aquilo que o povo quer ouvir. O profeta verdadeiro, ele traz de Deus para o povo, ou seja, a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Doa quem doer, mas vai falar de Deus, certo? Vai falar por Deus, não aquilo que o povo quer escutar, igual nós temos ouvido uma meia dúzia por aí. Então ele disse: olha, eu o odeio, não gosto dele, porque ele nunca profetiza o bem para mim, mas sempre o mal. Este é Micaías, o filho de Imlá. E Josafá disse: não fale, ó rei, assim. Ou seja, retrucou, não fale assim. Então tinha esse profeta chamado Micaías, que ele não era uma pessoa que gostavam dele, que o elogiavam, que, como já citei, amaciavam o seu ego, porque ele realmente tinha um compromisso em falar aquilo que Deus mandava que falasse, que determinasse. Aí a gente vê aqui que em 2 Crônicas, no capítulo 18, 2 Crônica 18, 22, olha o que diz. 2 Crônica 18, versículo de número 22. Pô, que benção aqui, rapaz. A tecnologia nos ajuda bastante, né? Glória a Jesus. Aqui, ó, 22. O que diz? Diz assim: agora, portanto, eis que o Senhor colocou um espírito mentiroso na boca destes profetas. Olha, e o Senhor falou o mal contra ti. Olha aqui que o profeta, ele diz, o profeta ele fala isso. Então Zedequias, filho de Quenaaná, aproximou-se e o feriu Micaías no maxilar. Tem um outro texto que eu estou usando aqui, é de King James, né? Um termo muito bom, a forma como ele apresenta os textos, a King James. E aqui ele fala que o profeta, ele, em outro texto, ele tomou uma bofetada, ou seja, tomou um tapa na cara. Tomou um tapa, ó. Aproximou-se e feriu Micaías e disse: qual caminho seguiu o Espírito do Senhor de mim para falar de ti? Ou seja, antes, 400 profetas falou: sobe, vai dar tudo certo, a vitória é sua. Esses profetas que tem por aí, que anda por aí falando, né? Só, em vez de profetizar de Deus, eles estão profetando os interesses particulares deles. Ou seja, são amassageadores de egos, são propagadores de vitória. Mas infelizmente não estou dizendo que o nosso Deus não é o Deus de vitória. Sim, o nosso Deus é o Deus de vitória. O nome dele é o Jeová Sabaote, é o Senhor dos Exércitos. Nós sabemos que o nosso Deus é poderoso, sim, é o Deus que dá vitória, só que a nossa vida não é pautada só em vitória. Nós temos altos e baixos. Queremos estar em alto com Deus, precisamos ouvir e obedecer à sua palavra. Israel entrou em declínio, Israel entrou em situação difícil, perdeu muitas guerras, Israel sofreu muito
teve muitas, vamos dizer assim, muitas das vezes ficou submisso a alguns reis, né? Foi até ser escravos por desobedecer a voz de Deus. Não foi falta de anúncio da parte dos profetas, porque Deus sempre os usou para orientá-los como deveriam fazer. A ordem de Deus era não ter outro Deus diante de vós. Só que não queria ouvir. Não queria ouvir. Samuel disse, melhor é obedecer do que sacrificar. Só que tem uma turminha hoje, um grupinho, que é tanto sacrifício. Tem alguns cidadãos aí que só misericórdia. É tanto sacrifício. Mas Deus só quer que obedeça. A obediência, ela precede a honra. A obediência, ela é muito bom. Então Micaías simplesmente tomou-lhe um tapa. Por que tomou um tapa? Porque estava falando a verdade. Mas, se nós pararmos para analisar a forma que a resposta chegou para o rei, gente, imagine, na nossa atualidade, nos dias odiernos, no século que vivemos, o 21, quem é que tem mais valor? 400 ou 1? Para quem trabalha com quantitativo, 400 está em primazia. 400 é que é o tal. Eu vou com os 400. Só que quem trabalha não com números, não com quantitativo, mas trabalha com verdade, trabalha com qualidade, né? Trabalha com compromisso com Deus, trabalha com caráter. Quem trabalha dessa forma vai ficar com a voz de Deus. É melhor ficar com a voz de Deus do que ficar com a multidão. Quem foi que sacrificou? Crucifica-o, crucifica-o. Não foi foi a multidão. Então nós temos que ter muito cuidado. O fato da multidão estar dizendo glória não significa que realmente a glória é para Deus. Pode ser a glória para soltar Barrabás. Muita gente querendo Barrabás e mandando sacrificar o Cristo. Então, muito cuidado. Segundo o Antigo Testamento, o profeta era considerado falso por algumas características. Algumas coisas apontavam para os falsos profetas. Vamos ver aqui. Primeiro, Deuteronômio capítulo 13. Deuteronômio 13, deixa eu aqui no meu auxiliar. Hoje eu estou uma benção no meu auxiliar. Deuteronômio, né? Para quem não se lembra, Deuteronômio significa segunda lei, né? É o 5º livro do Pentateuco no Velho Testamento, o livro de Deuteronômio. Ele entrou na Bíblia para o povo que saiu, né, do Egito e que entrou na Terra da Promessa. Foi a renovação da história, Deuteronômio. Repetição ou segunda lei. Bom, mas não é sobre isso que nós estamos falando não, né? Só aproveitando o ensejo aqui, mas Deuteronômio capítulo de número 13, os versículos de número 1 em diante. Ele diz assim, se entre vós, olha, uma das características, cadê aqui, do verdadeiro profeta de Deus, uma das características, vejamos aqui, se entre vós se levantar um profeta ou um sonhador de sonhos e te der um sinal ou um prodígio, vamos lá, e acontecer o sinal ou o prodígio de que ele vos disser ou vos tiver falado, dizendo, sigamos outros deuses que não conheceis e vamos servi-los, não ouvis as palavras desse profeta. Ou seja, esse é um falso profeta. Ele pode vir até apresentando sinais, esse profeta, até falando de prodígio, esse profeta pode. Só que se ele vier lhe orientando a seguir após outros deuses, o texto de Deuteronômio capítulo 13, versículo 2, se você for observar a parte B do verso, quando fala sigamos outros, a expressão Deus está no singular, não, perdão, está no plural, mas porém
o nome é escrito com letra minúscula. Não, aqui não está falando do Deus verdadeiro, o Deus de Israel, mas está falando dos deuses, ou seja, Baalim, Baal, Astarote e Baal-zebub, e vai por aí fora. Então, se o profeta, ele pode fazer sinal, pode ter sinais, ele pode, enfim, ele pode fazer o que for, mas se for em nome de outros deuses, esse é um falso profeta. Então, nós precisamos ter muito cuidado com essa questão. Então, primeiro ponto, primeira característica do falso profeta, ele pode, em outras palavras, fazer fogo do céu descer, mas se não for em nome de Deus, do Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, se não for em nome do Deus que criador do céu e da terra, né, lá do início do Velho Testamento de Gênesis, né? O Deus Criador, Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Colossenses 1:16 fala que nele foi criado todas as coisas. Se não for por esse Deus, através desse Deus, foge. Aquele ditado, chuta que é laço. Amém? E a segunda característica do falso profeta, se praticar, olha, vamos para o texto, né? Deuteronômio também, o versículo 18, Deuteronômio capítulo 18, deixa eu ver aqui, Deuteronômio capítulo 18, os versículos de número 10 e o versículo de número 11. Ele vem dizendo da seguinte forma, ó, não se encontrará entre vós ninguém que faça seu filho ou sua filha passar pelo fogo, ou que se use de adivinhação, ou que observe os tempos, ou um agoureiro, ou um feiticeiro. Infelizmente, existe algumas pessoas, até entre nós, que se dizem cristãos, que têm esses hábitos. Eu já citei aqui, né, um fato que ocorreu em uma igreja que eu pastoreei, onde tinha uma irmã que ela tinha o hábito de colocar uma cadeira no meio da igreja e o povo se reunia em volta para poder orar, e a cadeira estava no meio, o povo em volta, e o povo começava a orar e fazia os pedidos de oração e falava no ouvido dela o que tinha que ser falado, e ela tinha que ir até a cadeira, porque ela falava com a cadeira. Eu não estou falando isso de coisa de outro mundo não, gente, estou falando coisa que eu vivi, tá, em uma das igrejas que eu passei pastoreando, mas pela misericórdia de Deus, que nosso Deus é bom, nos dá a graça, nos dá o direcionamento pelo teu Espírito, nos dá sabedoria, como fala em Tiago, no capítulo 1, Deus nos deu a graça de orientar essa serva do Senhor, que estava bem intencionada, porém fazendo de uma forma errada, de uma forma indevida, uma forma que não coadunava e não coaduna com as Escrituras Sagradas. Nós não precisamos a palavra não intercessor, sim, interceder um pelo outro, mas nós não precisamos de mediadores, não precisamos, ninguém precisa nos levar até Deus, como antigamente tinham os profetas. Hoje nós temos acesso livre, direto para falar com Deus. Então o texto fala adivinhações, e tem uma lista aqui de adivinhações. Aí entra na astrologia e vai por aí fora, e uma situação aqui complicada, tá bom? Então nós precisamos entender que o texto diz, encantador, ou alguém que consulte espírito de adivinhação. Então você já sabe do que está falando aqui, não precisamos ir muito longe não, né? Você que é inteligente, você que tem a mente de Cristo, você sabe de algumas doutrinas que praticam este ato, mas nós ficamos com a palavra de Deus. E a Bíblia, o texto, ele apresenta os tais como falso profeta. Nós sabemos que o nosso Deus ele revela. Nosso Deus ele tem atributos próprios, né, dele.
Nosso Deus, ele é onisciente, nosso Deus é onipresente, nosso Deus é onipotente, e o nosso Deus, ele é transcendente e o nosso Deus é imanente. Pastor Isaac, explica o que é isso. Deixa eu olhar aqui a palavra. Nosso Deus, ele é transcendente e ele é imanente, ou seja, falando do dimensionamento da grandeza, do tamanho imensurável que é o nosso Deus. Na imanência e na transcendência, eu vou lhe explicar o que é Deus nesses dois aspectos aí. Na transcendência, significa dizer que o nosso Deus, ele é muito grande, ele é superior a tudo e a todos na criação. Por isso que ele é o Criador. Criador, ele é transcendente. Ele transcende a tudo, está acima de tudo. E na imanência, o que é a imanência? É a comunicação do transcendente, ou seja, do Criador com a criação. Na transcendência, Deus está acima de tudo. Meu Deus, que coisa tremenda. E na imanência, pastor Isaac, Deus está dentro. Ou seja, esse Deus tão grande, ele pode estar dentro de você, dentro de mim. Como Deus imanente, ele está dentro de nós. Mas como isso? Como Espírito, quando o Espírito Santo ele toma posse da vida do homem, ou seja, o Deus imanente, aleluia, glória a Deus. Estudo gostoso, rapaz. Na imanência, Deus está dentro, como ele está aqui agora dentro de mim. Se eu estou falando com essa graça, com essa presença que eu estou sentindo aqui agora, sabe o que é isso? É a imanência de Deus na minha vida. Ele é grande e poderoso, mas ele cabe dentro de você, ele cabe dentro de mim. Então esse Deus, ele pode fazer o que ele quiser, né? E a palavra, quando Deus se revela para Moisés, que ele fala para Moisés, eu sou o que sou. Essa tradução é muito linda, essa tradução, a expressão da palavra no hebraico, né? R-E, a palavra no hebraico, a expressão não é eu sou o que sou. A expressão no hebraico, a tradução verdadeira eu serei o que eu quiser ser, ou eu sou o que eu quiser ser, ou seja, eu serei o que eu serei, eu sou o que eu sou o que eu quiser ser. É o significado desse Deus transcendente, que ao mesmo tempo ele também é imanente. E ele disse para Moisés isso, ele falou, eu sou o que eu quiser ser. Então nosso Deus, ele é o Adonai, é o Senhor, né? Ele é o El Shaddai, ele é o Todo-Poderoso, ele é o Tsidequeno, ele é a nossa justiça, né? O El Gibor, ele é o Deus forte. Ele é o Roi, é o pastor. É isso aí. Ele é o Shalom, ele é a paz. Ele é desse jeito. Nosso Deus, ele é o El Elyon, é o Deus Altíssimo. Ele é o Jeová Sabaoth, é o Senhor dos Exércitos. Ele é o que ele quiser ser, acabou. Ele é o Deus, ele é Deus e acabou. Maravilha. E vamos lá. O item 3 aqui, em relação a falso profeta. Suas profecias contrariam a palavra. Elas vão contra a palavra de Deus, contra a vontade de Deus. Ou seja, ainda que no Velho Testamento a gente vê Jesus falando que ele voltaria para o Pai. Ele diz, ele veio, mas ele fala, eu vou voltar para o Pai. Eu vou enviar para vocês o Espírito Santo, que vai ser aquele que vai vos conduzir na minha ausência, o Paráclito, aquele que vai estar ao lado e ao mesmo tempo vai estar dentro, né? O Deus que vai ser o Deus imanente, do transcendente, coisa forte demais isso aqui. Ele disse, olha, vocês vão ficar aqui, eu vou embora, vocês poderão fazer obras maiores do que eu estou fazendo. Meu Deus do céu. E ele disse que nós poderíamos fazer obras maiores, porém, ele não disse que nós teríamos que fazer nada fora da sua palavra. Ele disse, se estiver em mim,
a minha palavra estiveres em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Acabou. João capítulo 15, versículo 7. E lá no Evangelho de Mateus 28, 18, acho que é isso mesmo, ele fala: eu vos dou poder e autoridade. Então nós, como servos de Deus, né, como o detentor da imanência de Deus, usado pela sua graça, pela sua misericórdia, conforme Efésios 4:11, com os dons, né, ministeriais, que inclui aí o dom espiritual, que é o dom de profecia. Ele nos dá essa graça, ele nos dá essa capacidade, não de nós mesmos, mas dele. Tudo é dele e por ele. Sem ele a gente não faz absolutamente nada. Vamos lá. Se não denunciar o pecado, ou seja, uma outra característica que tem do falso profeta. Essa aqui eu acho muito forte. Muito forte. Deixa eu aqui para minha Bíblia. Cadê minha Bíblia? Perdi minha Bíblia? Não pode perder não, pastor Isaac. Vamos lá. Então aqui, ó, Jeremias, capítulo de número 23. Jeremias 23. Eu quero ver aqui, deixa eu ver. 23. Deus é fiel. Ó, versículo de número 9. Ou seja, uma outra característica do falso profeta está aqui, ó. Por causa dos profetas, o meu coração está quebrantado dentro de mim. Olha só. Todos os meus ossos estremecem. Eu sou como um homem bêbado, o profeta diz, e como um homem a quem o vinho domina, por causa do Senhor e por causa das palavras da sua santidade. Aí ele agora no 10 ele fala assim: porque a terra está repleta de adultério. Olha, aí começa, meu Deus do céu. A terra está cheia de adultério. Por causa de juramentos, a terra geme. Os lugares agradáveis do deserto estão secos, e o seu percurso e o mal, é o mal, melhor dizendo, e a sua força não é correta. Ou seja, o profeta denunciando aqui o pecado, o erro. Então, uma característica de que o profeta, ele é homem de Deus, mulher de Deus, está falando em nome de Deus, é quando denuncia o pecado. Vivemos uma época hoje, infelizmente, que quando recebemos às vezes a oportunidade para pregar em algumas igrejas, alguns ministérios, existem alguns pastores que ele quer saber o que você vai pregar. Qual o tema da mensagem que você vai estar pregando? O que você vai estar ministrando? Porque se você não for pregar uma mensagem de autoestima, uma mensagem que vai trazer aplausos, se você não trouxer uma palavra que vai massagear egos, trouxer uma palavra que vai fazer o povo se sentir feliz, se sentir bem, se sentir alegre, se você não fizer isso, fatalmente você vai pregar uma vez só, então você não vai nem ter permissão para que você pregue. Então nós temos que ter muito cuidado, porque quando nós tivermos um compromisso de fazer o uso da palavra, que Deus assim permitir, nós temos que fazer o uso literalmente da palavra. Para isso, nós que temos um compromisso de ministrar a palavra de Deus, precisamos debruçarmos na palavra. Ou seja, quando eu falo debruçar na palavra, nós temos que orar, temos que ter uma vida de oração. Não é para chegar no púlpito da igreja, igual eu já vi alguns pregadores fazendo. Deus me usa porque eu oro tantas horas. Deus me usa porque eu fui para o monte. Deus me usa porque eu desci no vale. Não é para isso. Isso aí é parte particular que você tem. É obrigação nossa orarmos, é obrigação nossa estudarmos a palavra. Agora, a sua vida de oração, a sua vida de particular na palavra, ela vai ser vista diante de todos quando você for ministrar em algum lugar, porque as pessoas vão perceberem através da sua fala, quando você começar a verbalizar, quando você começar a expressar a palavra de Deus, as pessoas vão perceber que Deus é na tua vida, que o imanente está em você. Por quê? Porque dá para se perceber quem é um homem de Deus,
quem é uma mulher de Deus e quem não era um homem de Deus, quem não é uma mulher de Deus, que não está vivendo aquilo que está pregando. E o profeta vive aquilo que está pregando. Então nós temos que ter muito cuidado. Então essa característica, o falso profeta, ele não anuncia o pecado. O falso profeta, ele passa a mão, né? O profeta verdadeiro, ele perde a cabeça como João Batista. Mas o profeta falso, ele vai fazer igual aos 400 aqui diante do rei. Pode subir que a vitória é sua. O que mais tem por aí são isso aí, ó. São profetas anunciando vitória, quando na verdade não tem vitória coisa nenhuma, mas está precisando de arrependimento, está precisando de descer, né? Descer, como diz Jeremias 18, na casa do oleiro. Aí nós temos aqui ainda, ó, se predissesse coisas específicas que não se cumprisse, ou seja, quando ele fala algo também que não se cumpre. Eu já vivi isso na minha vida. Infelizmente, algumas pessoas que se dizem homem de Deus, mulher de Deus, já chegaram para mim, já profetizaram algo que nunca aconteceu e não vai acontecer também, porque a gente não quer envergonhar as pessoas. Eu lembro que uma certa feita eu estava num determinado lugar com a minha esposa e um cidadão, né, que estava ministrando, intitulando lá o profeta, ele olhou para mim e para minha esposa e ele falou que Deus estava entrando com providência na vida da minha esposa, que minha esposa estava recebendo uma grande vitória, que a partir daquele dia ela não ia sofrer mais, que ele estava entrando com providência, que ela não ia apanhar mais, que ela não ia ter mais sofrimento, que ele ia entrar com providência na casa dela, no relacionamento dela, na vida dela, na família dela. E quem estava ali me conhecia e sabia da minha vida, e como sabe da minha vida e da vida da minha esposa. Nós temos uma vida como todos os casais, uma vida de homens e mulheres de Deus, abençoado. Graças a Deus, nunca na minha vida eu estendi minha mão para poder encostar na minha esposa para nada, em relação a maltratá-la, a não ser abraçá-la, beijá-la, tratá-la com muito carinho, que é a mulher que eu muito amo. Então, ou seja, infelizmente tem alguns por aí dizendo coisas que Deus não falou.